Queridos, Deus ele já está falando conosco desde o momento da oração, nos louvores, o Senhor também já falou conosco. E Deus ministrará no nosso coração para fazer um rápido comentário acerca deste episódio. Episódio esse que é conhecido de todos os irmãos. Episódio esse que é conhecido de toda a igreja. Até mesmo aquele que não tem o hábito de ler, sempre ouve alguém falar ou mencionar acerca desse episódio. Ainda mais por se tratar de uma mulher pecadora. Quando nós paramos para observar este cenário, nós temos que lembrar um pouquinho de quem era o fariseu, os fariseus. Quem era Jesus e o que Jesus fazia e o porquê Jesus por ali estava e por ali passava. Quando eu rapidamente aprendo um pouquinho acerca do fariseu, sentado ali na sala dos obreiros com o professor, pastor Edgar, ele dizia sempre: fariseu é hipócrita. Não é assim, pastor? Fariseu sempre gosta de falar, mas não gosta de praticar. Sempre gosta de se aparecer, mas aquilo que lhe agrada. Fariseu gosta de pegar carona na fama de alguém. Fariseu é aquele que não ora mais, mas quer participar da unção do irmão que ora. Fariseu é aquele que sempre se aproveita daquele que está próximo de quem tem alguma fama, ou de alguém que está com o nome em destaque. Se nós formos olhar, graças a Deus que aqui em São Mateus não existe fariseu. Glória a Deus por isso. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ficou muito silêncio. Vou repetir. Graças a Deus que aqui em São Mateus não tem fariseu. E quando nós lemos aqui, queridos, ainda no verso 36, nós vamos observar que o fariseu rogou. Em algumas traduções insistiu. Se nós formos observar a maneira que esse fariseu se aproxima de Jesus e o insiste para que vá à tua casa, nós poderíamos por algum momento até ficar feliz e pensar: olha, existe um fariseu que quer fazer alguma coisa. Existe ainda um fariseu que quer adorar o Senhor. Quando nós olhamos o contexto inicial, nós conseguimos imaginar isso. Porque pela fé nós acreditamos que Jesus muda o coração até de um fariseu. Pela fé nós acreditamos que Jesus muda o coração de um idólatra. Pela fé nós acreditamos que Jesus muda qualquer cenário e qualquer tipo de ser humano. Eu creio que esse Jesus que eu prego, ele muda a minha e a tua vida. Independente da maneira que você está, da maneira que você se encontra, Jesus, ele é o suficiente para mudar tanto a tua história, quanto o teu nome e também a tua trajetória. Então poderíamos pensar que esse fariseu o convida para o dar honra, o convida reconhecendo quem ele era, o convida declarando que estava feliz com os feitos que chegavam até os seus ouvidos. Só que quando nós discorremos o texto, nós vamos descobrir que ele o convida simplesmente para aproveitar do status que Jesus representava no momento. Jesus já estava com o seu nome dito em todos os lugares. Jesus já estava com o seu nome proclamado em todas as estações, em todos os lugares, em todos os momentos. Porque aonde ele passava, alguma coisa acontecia. Nós vamos observar que Jesus, ele era o suficiente na vida de alguém que não tinha mais o que fazer. Ele era o suficiente na vida de alguém que não tinha mais o que dizer. Ele era o suficiente na vida de alguém que não tinha mais o que pensar. Ele era o suficiente na vida de alguém que não tinha mais o que planejar. Quando Jesus chegava, ele era o suficiente para mudar a trajetória e mudar o quadro daquela pessoa. Quando nós olhamos, Jesus chega diante de um homem cego e este passa a ver.
Jesus chega diante de um homem surdo e este passa a ouvir. Jesus chega diante de um homem que não fala e este passa a falar. Jesus chega diante de um homem que já não anda mais e este passa a andar. Jesus chega diante de famílias que já não tinham mais alegria e Jesus devolve a alegria porque ressuscita alguém daquela residência. Jesus, ele fica muito famoso e muito falado por causa daquilo que acontecia, porque os sinais seguiam. E então este fariseu, conhecido como Simeão também, o fariseu, nós vamos observar que ele, mais que depressa, quando descobre que o nome de Jesus está muito falado entre os fariseus, entre aqueles que defendiam teoricamente a verdade, entre aqueles que defendiam teoricamente o que era certo, ele mais que depressa, vou levar esse homem lá para casa. Quem falou que levar Jesus para sua casa significa que você o recebeu? Quem falou que abrir a porta para Jesus entrar significa que você o recebeu? Queridos, este cenário é um cenário de jantar, é um cenário de mesa posta, é um cenário de mesa farta, é um cenário onde muito alimento estava posto à mesa, é um cenário onde todos que ali se chegavam eram vistos, era comentado. Se nós observarmos a mesa, não era uma mesa tão grande, mas era uma mesa suficiente, com poltronas, para que as pessoas que ali sentassem, de longe fosse vista por alguém que passava pelas intermediações ou pelaquela rua. A costume ainda, as portas ficavam abertas, para que os de fora vissem, se quisessem entrar, poderiam entrar. Diferente de outros momentos que são festas fechadas, diferente de outro momento que são festas particulares, diferente de outros momentos que você separa um momento para você e a sua família, este não era este momento particular, era um momento simplesmente, eu estou tendo um jantar importante na minha casa, e quem está na minha casa é Jesus. Ele queria o status de ter Jesus na sua casa. Ele queria a fama de saber que Jesus jantou na sua casa. Ele queria o glamour de poder expressar: aquele que curou passou aqui em casa, aquele que todo mundo adorou passou aqui em casa, aquele rei passou aqui em casa. Oh glória! Eu tenho certeza que você já começou a entender essa palavra. Você não precisa de ter o glamour que Jesus passou pela tua casa. Você não precisa de ter a honra de dizer que Ele passou pela tua casa. Bom é você ter o teu nome escrito no livro da vida, como você foi quem o adorou em espírito e em verdade, independente da circunstância ou situação ou momento que você vivia. Porque nem sempre eu querer desfrutar da fama de Jesus quer dizer que eu estou desfrutando daquilo que Ele pode me oferecer, que é a verdadeira paz interna. E todas as vezes que Jesus está em um local que Ele é bem recebido e Ele é reconhecido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Príncipe da Paz, uma das primeiras coisas que acontece é que a paz começa a reinar. Jesus, Ele é especialista em chegar em lugares onde está tudo tumultuado, onde está tudo confundido, e ali ficar explícito, e ali ficar explicativo, e ali ficar em clima de paz, e ali ficar em clima de harmonia, e ali ficar em clima de comunhão. Se nós observarmos, querido, a mesa, que também poderíamos dizer que é a mesa posta, ou uma ceia, poderíamos expressar que tinha tudo para ser o que deveria ser. Mesa representa comunhão. Mesa representa sim intimidade. Mesa representa sim um momento em que você convida pessoas para estar junto de você. Mesa representa um lugar que você dialoga aquilo que você não dialoga em qualquer outro lugar. Mesa representa um lugar onde você desfruta de um assunto que é propício para o momento de comunhão, o momento da mesa. Tem assunto que o pai jamais vai conversar com o filho na esquina.
Tem assunto que a mãe jamais vai conversar com uma filha lá no portão, mas na mesa é um lugar de conversa, a mesa é um lugar de reunião, a mesa é um lugar de comunhão. E o que o convidou, parece que esqueceu quem era Jesus. Por um momento até o convida, por um momento até tem interesse em que ele esteja na sua mesa. Mas aquela região, conhecida como região da Palestina, é um lugar de terra solta, é um lugar de terra arenosa. É comum você andar poucos metros e o seu pé já ficar todo empoeirado. Comum. Uma região como a nossa, se você andar em uma terra que ainda não é asfáltica, você já tem o seu pé empoeirado. Imagina uma região desértica, uma região de terra solta, que a qualquer passo já levanta uma certa poeira. Era comum, qualquer residência que você chegasse ou fosse convidado, aquele que te convida, vir até você e te oferecer água. Te oferecer água simbolizava honra, simbolizava reconhecimento, simbolizava para você se sentir à vontade. Irmãos, não sei se você já chegou em algum lugar em que parece que o seu pé está sujo, você não fica confortável. Parece que todo mundo olha para você, parece que todo mundo está te observando, você fica constrangido, parece que você não é daquele lugar. Haja vista que o convidou poderia ter o oferecido água ainda na entrada, para assim os seus pés ser lavados, e ele poder saber, eu posso ficar à vontade, eu posso me sentir em casa, eu posso, oh glória. Precisava que isso fosse acontecido. Se nós pararmos para observar, queridos, além de lavar os pés, era comum e de praxe o ósculo santo. Era comum, queridos. O ósculo santo representa algumas virtudes e principalmente a virtude de ter comunhão, a virtude de sinceridade, aleluia, intimidade, de poder chegar perto e poder dizer, este é sincero. Oh, aleluias. Além do ósculo santo, ainda era comum ungir com azeite a cabeça daquele que era convidado. Muito comum. Mas isso, aquele que o convidou nada fez. Observa que ele insiste para Jesus entrar na sua casa, ele insiste para Jesus cear com ele, ele insiste para Jesus jantar com ele, mas ele não reconhece quem é Jesus, ele não dá a honra para Jesus, ele não dá o reconhecimento devido que Jesus merecia. Mas Jesus, como um homem muito educado, também não exige, porque Jesus, ele é o convidado da sua casa, mais educado que você já convidou até hoje. Tenha certeza que se você adorar, ele estará pronto para receber a tua adoração. Mas se você não adorar, ele vai continuar te aguardando você adorar. Se você o abraçar, ele vai ficar muito feliz com esse abraço, porque você reconhece quem é ele. Mas se você não o abraçar, ele vai aguardar o seu abraço. Se você o dar um beijo, ele vai ficar muito feliz, porque você o beijou, demonstrou intimidade. Eu convidei alguém que é íntimo. Mas se você não o beijar, ele não vai te obrigar a beijá-lo. Se você lavar os pés dele, ele vai ficar feliz de saber que você pediu e falou, fique à vontade, sinta-se em casa. Mas se você não lavar, ele também vai ficar aguardando. E Jesus, ele adentrou pela casa, irmãos. Mesmo que essas coisas que era de praxe, de costume fazer, não foi feito, ele adentra. A Bíblia diz que ele senta.
Quando Jesus sentado está, você não escuta dizer que alguém está o adorando, você não escuta dizer que alguém está o reconhecendo, você não consegue ler em nenhum dos evangelhos que está alguém interessado em dar a ele a devida honra, o reconhecimento por ele ser quem ele era. Mas você escuta e você lê e você observa de acordo com o cenário, que tinha alguém preocupado em realmente saber, tinha alguém preocupado em realmente descobrir, porque assim faziam os fariseus, descobrir se era realmente filho de Deus, descobrir se era realmente aquele que era pregado, descobrir se era realmente aquele que falavam, que faziam, descobrir um espírito de curiosidade, mas não para a honra e glória do Senhor, para a sua satisfação pessoal. A nossa curiosidade quando se aproximamos de Deus não pode ser uma curiosidade para abastecer aquilo que eu necessito ou para abastecer aquilo que eu preciso. A minha curiosidade em se aproximar do Senhor, descobrir os mistérios que ainda seriam revelados, é para a glória e honra do nome do Senhor. Mas Joseandro, você está frisando em cima dessa passagem. Queridos, estamos vivendo um tempo em que não basta convidar Jesus para vir à nossa casa, pastor presidente. Estamos chegando em um tempo que não basta eu estar no meio de uma passeata dizendo que eu também estou orando. Está chegando um tempo que não basta eu vir num culto de segunda-feira, glória a Deus por isso, como esse, só para dizer que eu vim. Estamos chegando em um tempo que não basta eu dizer que sou cristão. Estamos chegando em um tempo que não basta dizer que eu sou crente, porque muitos no século 21 estão pegando o nome de cristão só por causa do status que o cristão está representando. Estamos chegando em um tempo que não basta eu dizer que sou da DSM São Mateus. Estamos chegando em um tempo que não basta eu dizer eu sou melhor amigo do pastor presidente daquela igreja. Estamos chegando em um tempo que não basta você dizer que é. Estamos chegando em um tempo em que o nosso Senhor Jesus, Ele vai encontrar somente aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e quando o vê, o reconhece como quem Ele é verdadeiramente. Jesus precisa ser reconhecido como quem Ele é. Outro dia ministrando, queridos, sobre o Sermão da Montanha, eu dizia o seguinte, na palavra que o Senhor revelara, em cima do Sermão da Montanha, aquela multidão que o cercava, estava ali curioso, estava ali atento, estava ali só esperando, estava ali só recebendo, Jesus ensinando por horas e horas e horas, acredito eu, ao ponto de se cansar, porque a Bíblia diz que ele sobe ao monte para ser visto por todos. E de repente, termina o seu discurso, Jesus desce do monte. Só que eu gosto, e Deus me usou para falar com a igreja, que no momento em que ele termina o discurso, ele olha para a cara de um, talvez do outro. Não tem aquele cristão? Não tem aquele irmão crente? Ele olha para todo mundo assim, ó. Aí no coração dele, ouviram, e aí? O que efeito surgiu? Ouviram, foi lido na leitura introdutória, acerca do Espírito Santo. Não existe possibilidade daquele que recebe a presença do Espírito Santo não ter uma manifestação. Oh glória, seja na adoração, seu glória. Eu não sei se você chora, eu não sei se você dá glória a Deus, eu não sei se você dá aleluia, eu não sei se você grita, eu não sei se você se abraça, eu não sei se você se joga no chão, eu não sei o que você faz, mas quando a palavra do Senhor é pregada, e este Espírito Santo até você vai de encontro, alguma coisa acontece. E Jesus terminou aquele sermão
olhou para um, para outro, desceu esperando alguma coisa. Irmãos, nesse sermão, o sermão da montanha, Jesus ensina sobre a lei, Jesus ensina que veio cumprir a lei, Jesus ensina sobre a oração, Jesus ensina sobre o que é certo, o que é errado, Jesus dá vários ensinamentos, e pessoalmente Jesus ensinando acerca daquilo que ele estava pregando. Jesus termina de descer do monte, a multidão o cercava, queridos, a multidão o apertava. De repente se aproxima um homem prostrado ao chão, irmãos, e olha para ele, aquele olhar, irmãos, de quem deixou o coração aberto por o Espírito Santo entrar, aquele olhar, irmão, que a cura venha de dentro para fora, aquele olhar, irmão, de alguém que reconhece que está ferido, de alguém que reconhece que está precisando, de alguém que reconhece que não é autossuficiente, de alguém que reconhece que o que ensina é Jesus, e que a palavra modifica e restaura, de alguém que quando chega, já sabe que está chegando diante do dono da cura, diante do dono da solução. A solução do nosso Brasil não é governo, a solução é Jesus Cristo de Nazaré. A solução da nação não é força do braço, a solução é Jesus Cristo de Nazaré. A solução não é isso que estamos vendo, a solução é Jesus Cristo. Por isso a igreja tem que adorar, a igreja tem que se prostrar, a igreja tem que reconhecer que Ele é Jesus, a igreja tem que reconhecer. Só assim, irmãos. E Jesus descendo do monte, o homem que se aproxima dele faz a seguinte pergunta, olhando para ele, aquele olhar piedoso. Eu aprendi, irmãos, naquele olhar de Jesus e Pedro, que o olhar de Jesus tem uma troca, uma química muito grande com quem se arrepende. Porque dois traíram, um se suicidou e o outro foi até Jesus e o olhou. Então essa troca de olhar entre Jesus e quem o reconhece é muito forte. É muito forte. Não se preocupe com quem está ao teu lado. Não se preocupe com quem está à sua direita ou à sua esquerda. Não se preocupe com quem te persegue. Se preocupe em olhar para Ele. Porque quando você olha para Ele e reconhece quem é Ele, há uma troca de olhar muito forte. E nessa troca de olhar, irmãos, oh glória, alguns estudiosos vão dizer que os nossos olhos é a janela do coração. Oh glória, eu entendo que quando você olha para Jesus e Ele olha para você espiritualmente dizendo, Ele vai encontrar no teu coração uma resposta. Ele vai encontrar no teu coração uma solução. E Jesus é isso para mim e para você. Aquele homem, irmãos, prostrado, pastor, me chama muita atenção porque ele estava rejeitado fora da cidade. Ele era à margem da cidade, um marginal, não tinha honra mais. Mas ele reconheceu quem era Jesus. Eu conjecturo agora dizendo, a multidão ficou dias e horas com Jesus, ouvindo palavras, vendo milagres, mas não o reconheceu. Precisou de um marginal que estava à margem da cidade, quando ele descia do monte, se jogar ao chão e dizer, se o Senhor quiser, pode purificar-me. Já não tinha mais médico para ele, já não tinha mais recurso, irmãos. A nação brasileira, o único recurso é Jesus. A nação brasileira, o único recurso, a única solução é Jesus. Se o Senhor quiser, olha o reconhecimento, de dentro para fora. Jesus, ele é enfático em dizer que não é o que entra, e sim o que sai. O que é que você está depositando para aquele que você reconhece? O que é que você está depositando aos pés daquele que te levantou de um charco de lodo e de um monturo? O que é que você está depositando? Você está reconhecendo? O salmista vai dizer, queridos, que o Senhor não suporta ver um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido, que reconhece que ele estava só, que reconhece que não é o sistema, que reconhece que não é a força, que reconhece que é só Ele.
Jesus com aquele olhar, irmão, aquela troca de olhar, olha para ele e fala: eu quero ser purificado. O que me chama a atenção, irmãos, que aquele homem não tocou em Jesus, mas o reconheceu. O que adianta tocar, oprimir, empurrar, sugar até a última palavra e não reconhecer? É melhor você não tocar, mas reconhecer que Ele toca em você. Você não entendeu. Muitos se preocupam em tocar e poucos estão se preocupando em realmente o reconhecer. Quem reconhece Ele chega próximo. Glória. A Bíblia diz que quando Ele assunta aos céus, no capítulo 1 de Atos, Ele vai deixar bem claro que Ele estava subindo, mas Ele enviaria o Espírito Consolador permanente. Espírito Consolador é só para um coração contrito. Espírito Consolador é só para um coração quebrantado. Espírito Consolador não vai para a pessoa que não precisa. E a nação brasileira precisa de consolo. Eis aí o Espírito Santo de Deus que consola. Aí Jesus olha: eu quero ser purificado. Aí Jesus, a Bíblia diz que toca nele. Voltando para o contexto em que estamos lendo, a porta aberta, o jantar acontecendo, imagino eu, que aquela mulher dá uma olhada, sabendo quem era Jesus, acredito eu que a multidão já estava pelas ruas, pessoas querendo entrar, provavelmente naquela residência. Aquela mulher dá uma olhada, dá outra olhada, talvez no coração dela ela pensa: se eu entrar, pode dar errado, todo mundo me conhece, sabe que eu sou pecadora. Mas de repente, irmãos, o cenário muda. Ela está dentro. E ela estando dentro, ela não vai atrás do fariseu. Ela não vai atrás de quem compunha a mesa. Ela vai atrás de Jesus. Irmãos, olha o que me chama a atenção. Ela fica por detrás de Jesus. Como se: vou fazer uma surpresa para ele. A minha filha Elisa, de 1 ano e 4 meses, ela brinca de esconde-esconde, pastor. Aí tem vezes que ela está atrás de mim, eu estou vendo, e ela quer fazer surpresa para mim. Aí eu, como pai, eu olho para ela: oh, que surpresa! E você vê a alegria no rosto dela. E aquela mulher por detrás de Jesus, acredito eu, irmãos, ela olha para o cabelo e não vê que nenhum azeite foi posto. Ela dá uma olhadinha para os pés e não vê que ninguém o lavou. E dentro do teu coração deve pensar: se não lavou os pés e nem ungiu, quem dirá o beijo? Vou aproveitar. Jesus está na casa. Ou você é o fariseu, ou você é aquela que o adorou. A multidão estava. Ou eu sou a multidão, ou eu sou aquele que se prostrou e reconheceu quem eu era. Ah, mas ele era leproso. Ah, mas ela era pecadora. Em pecado fui gerado, em pecado concebeu-me a minha mãe. Olha o que Isaías vai dizer no capítulo 6. Senhor, sou um homem de lábios impuros, e ainda habito no meio de lábios impuros. Ele estava dizendo: sou pecador e vivo com pecador. Aí você vai se preocupar, vai ter esse preconceito, prefere ser a multidão porque teoricamente não é pecadora, do que aquele que adora? Prefere ser o fariseu porque teoricamente é dono da lei, do que aquela que adora? Eu prefiro aquele que adora, irmãos. Eu prefiro ser um pecador arrependido e reconhecer o meu Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Porque Ele está à procura de alguém, irmãos, de alguém que o adore em espírito e em verdade. Está em pauta a adoração, sabe por quê? Porque muitas coisas estão suprindo, estão tomando conta da verdadeira adoração.
Jesus não é para ser desfrutado só como holofote. Jesus não é para ser exposto como um escudo de fama. Jesus é alguém que merece a tua adoração, porque Ele morreu na cruz do Calvário, dizendo: foi por você, foi pela tua família, foi pela tua casa, foi pelo teu bairro, foi pela tua cidade, foi pelo teu estado, foi pela nação. Eu morri na cruz. O que me chama a atenção, queridos, nesse contexto, a palavra é bem simples hoje, irmãos, mas entenda que Jesus, Ele está simplesmente aguardando que nós o reconhecemos. Saudosa memória, pastor Antônio Gomes, no ano de 2014, ele pregava dizendo: é necessário um arrependimento coletivo da nação brasileira. Quem estava naquela segunda com Deus lá embaixo, lembra? Eu lembro como se fosse hoje aquela pregação. Aleluia, é necessário um arrependimento coletivo. Irmãos, o mesmo Deus que falava com o saudoso pastor Antônio Gomes, fala contigo nessa noite. É necessário um arrependimento coletivo. Arrependimento coletivo, tenha certeza, são famílias saradas, tenha certeza, são cidades saradas, tenha certeza, são igrejas saradas, irmãos. Aleluia. Oh, Rabassudi Piaçaio. Urigimiasuma Nagai. Meu Deus do céu. Aleluias. Aleluias. Oh, glória a Deus. Bandaramacudi Piscicana. Oh, aleluias. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele quem? Ele quem? Você sabia que Jesus está na casa? Oh, meu Deus do céu. Tem alguém passando na sua rua, será que eles estão comentando? Jesus está nessa casa aí. Oh, glórias. E sabendo que ele estava na cidade, à mesa do fariseu, levou o vaso. O dono da casa, acredito eu, que tinha azeite de sobra, acredito eu, que tinha água de sobra, acredito eu também, que ósculo santo ele teria de sobra, porque nada o custaria, nem tendo em sobra, o fez, porque não reconheceu quem era Jesus. Mas alguém de fora, reconhecendo quem ele era, que estava dentro, pega o que tinha de valor. Ei, aprenda isso comigo. Se eu que estou dentro não adorar, Jesus vai levantar alguém lá de fora para vir adorar. Eu ouvi essa frase há muito tempo, ainda pequeno. Se eu que já estou dentro, se eu que já estou junto, se eu que já estou com Ele, não o adorar. Não tem aquele traficante? Você não dá nada por ele? Quando você menos esperar, ele está aqui chorando, ó. E às vezes o pastor chama para você adorar, e você não vê ninguém querendo se prostrar. Hoje alguns têm até vergonha de colocar a testa no pó. Às vezes a roupa nem é tão confortável para conseguir se prostrar. É necessário, oh glória, a tua adoração. Irmãos, desde a antiga aliança foi descoberto que a adoração ela supera armas, independente da arma, seja escudo, seja arpão, seja catapulta, seja espada, seja lança.
seja flecha, não importa a arma que exista na face da terra, a adoração supera qualquer arma, porque a adoração do crente ela tem poder, a adoração do crente ela tem poder, a adoração do crente ela tem poder, a adoração do crente ela tem poder. Qual é melhor? Na hora da adversidade, eu procurar recurso próprio ou adorar? Na hora da dificuldade, eu procurar fulano ou betano ou voltar a adorar? Qual que é mais favorável? Infelizmente, irmãos, a mídia secular vai pregar o seguinte: procura fulano, procura Beltrano, porque não precisa mais. Mas nessa noite a DSM Juncada, a DSM São Mateus está pregando que somente a adoração mudará a situação. Volte a adorar a Deus, volte a adorar a Deus, volte a adorar a Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: e se meu povo que se chama pelo meu nome orar. É só orar, pastor? Se humilhar. É só orar e ficar se humilhando? Se converter dos seus maus caminhos. Mas pastor, eu nunca errei. Se converta a si mesmo. Mas pastor, eu nunca pequei. Se converta a si mesmo. Mas eu nunca fiz dano a ninguém. Se converta a si mesmo. Para completar a tua adoração, tem que ter humilhação, tem que ter glória. Amaná, suribiquio, ramai. O que tem prejudicado e muito é a falta de reconhecer que eu preciso me converter. Ah, mas foi ele que me ofendeu. É ele que tem que se arrepender. Está repreendido em nome de Jesus este espírito que tem que ser ele, este espírito que tem que ser ela. Nessa noite é você que vai adorar, nessa noite é você que vai orar, nessa noite é você que vai se humilhar, nessa noite é você que vai se converter. Oh glória! E se convertendo dos maus caminhos. Quem a mulher descobriu que estava na casa? Jesus. Quem a mulher descobriu que estava na casa? Olha o que está em Crônicas: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Parece estranho dizer, mas tu és uma terra. Parece estranho dizer, além de ser uma terra, tu és sedenta. Parece estranho dizer que só molha essa terra quando você ora, se humilha e se converte. Enquanto não tiver oração, humilhação e conversão, a tua terra permanece seca. Terra seca não produz, terra seca não tem fruto, terra seca não tem paisagem, terra seca não tem nada. Nessa noite entenda, não importa se fizeram com você, não importa se disseram a você, o que importa é que você vai esquecer que tem fariseu no cenário, que você vai esquecer que tem curioso no cenário, que você vai esquecer que tem alguém te olhando, e você vai se prostrar, e você vai começar a lavar os pés, você vai começar a lavar os pés, você vai começar a chorar, você vai começar a se humilhar, você vai começar a entender e reconhecer que Ele é Jesus. Olha a glória do Senhor neste lugar, Amandácia. Irmãos, eu confesso que eu vim com meu coração cheio de dar várias citações. Pensei em falar até na outra mulher que ungiu Jesus. Mas o Senhor me frisa e me pede e me fala ao coração: a minha igreja precisa parar de se preocupar com o fariseu que está curioso, com o fariseu que quer ver, com o fariseu que quer olhar e ver acontecer, e começar a se dispor a adorar somente. Irmão, só vai fazer aquilo que está escrito em 2 Crônicas 7,14: aqueles que parar de olhar para A e B e começar a olhar somente para Jesus. São vários episódios. Se aquele homem leproso, conhecido, se fosse se preocupar com a multidão, naquela multidão, irmão, tinha todo tipo de gente.
Se ele fosse se preocupar, pastor Nixon, ele não ficaria na beira daquele monte esperando Jesus. Ele não se prostrava, e muito menos fazia aquela pergunta ousada. Se aquela mulher se preocupasse com multidão, com alguém que ia o apedrejar ou ia o matar, ela também não tinha se prostrado e tocado na orla dele. E são diversos personagens na Bíblia que, se fosse se preocupar com o que a maioria olha, e com o que a maioria vai dizer, com o que a maioria vai apontar, deixariam de viver o sobrenatural de Deus. Enquanto você estiver preocupado com o que a maioria vai dizer, vai perder o sobrenatural, vai deixar de ver o sobrenatural. Nessa noite, viva o sobrenatural de Deus, porque até hoje está escrito, e até hoje está reconhecido, que a mulher era pecadora sim, mas foi ela que adorou. Era pecadora sim, mas foi ela que ungiu. Era pecadora sim, mas foi ela que reconheceu Ele. Para concluir, irmãos, 2 homens a caminho. Jesus anda do lado, bate papo com eles, conversa. E não reconhecido era. Caminho de Emaús, todo mundo conhece a história. Finalzinho dos evangelhos. Quando chega na casa, na hora da refeição, da ceia, a Bíblia diz que Jesus parte o pão, e na hora que Jesus parte o pão, os dois falam entre si: é Ele. Só Ele parte o pão assim. É por isso que o meu coração ardia enquanto andava com Ele. Ei, pega essa para você. Não basta o coração só arder, porque coração que arde pode ficar queimado na churrasqueira. Coração tem que reconhecer, para ele adentrar e encontrar um coração aberto para ter uma ceia, e a tua vida mudar, e você ter o sobrenatural de Deus. Não adianta arder no caminho o coração, tem que reconhecer quem é que está no cenário, tem que reconhecer quem é Jesus, tem que dar a Ele a devida honra. Não deixe para reconhecer que é Jesus no final, porque você não pode ter oportunidade de chegar no final do caminho. Reconheça quem Ele é, porque na hora que Ele partiu o pão, você já o reconheceu, você já viveu e já desfrutou do sobrenatural de Deus. Tem alguém dizendo por aí: mas Jesus não voltou ainda, vai demorar a voltar, eu vou esperar mais um pouquinho. Cuidado! Volte a adorar o Senhor enquanto é tempo de voltar a adorar o Senhor, é tempo de voltar a buscar o Senhor, é tempo de se converter, é tempo de ter uma coletividade, é tempo de se unir verdadeiramente, para que o nome do Senhor seja glorificado. Só Ele parte o pão assim. Pastor Elias, teólogo, só Ele parte o pão assim. Meu coração ardia quando a gente andava com Ele. Irmãos, hoje quando você faz o apelo, alguém chega a dizer: meu coração estava ardendo, mas não tive coragem. Está acontecendo isso, irmãos. Meu coração até ardeu, mas eu não tenho coragem de conversar com o pastor. Meu coração está até ardendo, mas eu não tenho coragem de reconhecer. Isso é perigoso, irmãos. Isso é muito sério no século 21. É necessário você reconhecê-lo, porque só vai desfrutar do sobrenatural de Deus quando você reconhecer que é Ele que está na tua mesa, quando você reconhecer que é Ele que está na tua casa, quando você reconhecer que é Ele que está na tua vida. Volte a reconhecer que é Jesus. Para de se preocupar com o fariseu, irmãos. A vida é tão difícil e é tão passageira, para você se preocupar com quem não está nem aí para você. Muitos até te convidam, mas convida por curiosidade ou para se aproveitar da tua amizade. Muitos até quer estar perto de você. Cuidado, Jesus precisa, ou melhor, nós precisamos reconhecer Jesus. Irmãos, eu sempre cito e vou citar para finalizar essa mensagem, um dos maiores, ou uma das melhores
forma de nós interpretarmos toda a Bíblia é nós entendermos que Deus quer ser conhecido do teu povo. Mas, Josiano, o que você quer dizer com isso? O homem erra e se afasta. Ele articula para continuar tendo contato. O homem continua errando e ele continua articulando para continuar tendo contato. A Bíblia diz que após a queda do homem, aquele distanciamento, o próprio Deus desenvolve a aparência do que é do céu ao que é da terra, conhecido na teologia como teofania angelical. Porque é claro que Deus não pode ser visto, porque o pecado não entra na sua frente. Mas Deus, por Ele ter tanto interesse em ser conhecido da igreja, do teu povo, da nação, Ele desenvolveu as maneiras cabíveis de ser conhecido. E quando chega o momento em que Jesus vem à terra, irmãos, você vive teofania angelical durante um tempo lindo que marcou na história, seja cristã ou seja secular. Todo mundo vai dizer: foi antes de Cristo e depois de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Irmãos, não basta reconhecer na história, tem que reconhecer quem Ele é na tua vida, porque Ele está voltando para buscar só quem o reconhece. Eu sou ousado em dizer, pregadores e pastores, que se eu não reconhecer Jesus, eu também não vou ouvir o meu nome quando a trombeta soar. Se eu não o reconhecer, eu sou passivo de não ouvir o meu nome quando soar aquela trombeta. Então é muito sério você reconhecer que Jesus está na casa, você reconhecer que é Ele que conduz as coisas, você reconhecer que é Ele que merece toda adoração, você reconhecer que é Ele que merece o teu fervor, a tua humilhação, a tua melhor glória a Deus e aleluia. É momento de nós voltarmos a o adorar. Será que a Bíblia erraria em escrever que Deus está à procura de alguém que o adore em espírito e em verdade? Porque nem todo mundo que diz que prega a verdade está em espírito, e nem todo mundo que fala que está em espírito vive a verdade. Mas em algum cenário da Bíblia você vai aprender que é possível você viver a verdade, que é Jesus Cristo, e você viver no Espírito, que é o reconhecer e o adorar. Jesus está à procura de alguém que o adore em espírito e em verdade.